Marcado 5 contra o Fluminense, estava voando e na sequência tomou 4 do Palmeiras no Clássico. Será que essa carruagem virou a abóbora? Como é que recupera para continuar sonhando? Apenas 5 dias separam este jogo. A goleada se configura em São Paulo! Deste jogo. A goleada sofrida pelo Corinthians diante do Palmeiras foi a maior derrota do mancinismo. São jogos, são estratégias montadas, são leituras de jogo que muitas vezes não são bem feitas e que acabam, de certa forma, culminando com aquilo que é o resultado final. Então você ganha de 5-0 e perde de 4-0, gera alguma dúvida. Gera dúvidas e fomos atrás das explicações. O técnico Wagner Mancini colocou em campo exatamente a mesma escalação que venceu o Fluminense por 5-0. Um Cantillo titular e Ramiro na reserva. O problema foi que o Cantillo não jogou nada. O Cantillo assistiu ao jogo, ele praticamente não tocou na bola. Quando venceu São Paulo e Internacional, 2 times que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi mais cauteloso, marcou forte e foi cirúrgico no ataque. Contra o Palmeiras, foi de peito aberto. Não funcionou. Houve uma recuperação nítida do time do Corinthians. O Corinthians construiu, mas no jogo do Palmeiras voltou a ser aquela equipe que tem dificuldade para atacar o adversário, que não tem uma marcação forte. O time do Corinthians só funciona se tiver essa competitividade. Tudo aquilo que o Mancini pediu pra gente, a gente fez ao contrário. Ou marcava pressão, ou marcava numa linha baixa, a gente marcou intermediário, deu muito campo à equipe do Palmeiras. Quinta-feira já tem um jogo importante aí e continuar focado no nosso objetivo. Esse objetivo, a classificação para a Libertadores, ficou um pouco mais distante. O Grêmio, 6º colocado, está a 8 pontos de distância. Sim, a chance do G6 virar de 8 é enorme, com o Palmeiras na disputa da Copa do Brasil contra o Grêmio e da Libertadores contra o Santos. Mas uma coisa é certa, o Corinthians vai precisar se recuperar rápido da goleada contra o maior rival. A pior derrota no derby dos últimos 17 anos. Paulo Nunes me diz, jogar contra o Sport em casa pode ser um bom jogo para recuperar essa autoestima e voltar a sonhar com a Liberta? Não só recuperar a autoestima, né? A confiança que é importante. Quando você toma de 4, o seu maior rival, isso mexe na cabeça dos jogadores, né? O Corinthians quis enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Esse foi o erro, né? O Mancini tem uma ideia de jogo, precisa colocar essa ideia em prática para que o Corinthians possa conseguir voltar a vencer de novo, Antônio. Um pouquinho o rumo dessa prosa, a gente vai falar um pouquinho do Corinthians, né? Porque a ressaca lá do Corinthians era daquelas bravas. Pois é. O time vinha muito bem até o Clássico, já é a segunda goleada sofrida para adversários mais fortes aí no Campeonato Brasileiro. E aí, fã de esportes? É choque de realidade? Foi mais um duro golpe na autoestima do corintiano. Chamado por muitos de choque de realidade, a goleada sofrida para o Palmeiras fez o Corinthians novamente ligar o sinal de alerta máximo. Novamente, porque fez o torcedor lembrar do 5-1 para o Flamengo em Itaquera, tão fresco na memória. Parece não ser possível encarar times do primeiro escalão de igual para igual. O nosso vestiário pós-jogo hoje foi um vestiário de muita conversa, de olho no olho, de dedo em riste no momento em que tinha que ter. Então há um dia a dia saudável, mas um dia a dia de cobrança. Se os jogadores sentiram, o torcedor muito mais. O Corinthians não sofria 4 gols do rival desde o Brasileirão de 2004. E logo quando o time ameaçou sonhar com G4, depois de 7 rodadas sem perder. Antes do jogo, sobrou confiança, mas faltou entender o jogo. Faltou uma boa estratégia. Nós montamos a estratégia de forma diferente. Dentro de campo, o time começou bem, achou que dava para marcar adiantado, fez uma péssima leitura de jogo e acabou sendo goleado de uma forma que nós não esperávamos, mas muito frutos. Lógico, ninguém aqui vai tirar os méritos do Palmeiras, mas muito fruto daquilo que nós fizemos de errado. O tempo é curto para digerir tudo o que aconteceu. Já nesta quinta, em Itaquera, o Corinthians recebe o Sport, agora a 8 pontos do Grêmio no G6. Sem Gil e Gabriel suspensos e possivelmente com outras mudanças, feitas por um treinador incomodado em busca de reação imediata.
foi o pior jogo, jogou pior do que naquele 5-1 do Flamengo. Então, como eu sempre digo, serão feitos ajustes, óbvio, não vou aqui citar o nome de ninguém porque todo mundo perde junto, eu também fui mal hoje, os atletas foram mal, a coletividade do Corinthians foi mal. O mais importante é a gente reagir e vai ter reação. Marra, minha pergunta para você é a seguinte em relação a esse Corinthians, porque a gente sabe muito bem que a maioria dos times oscila, né? Nem sempre tá bem. O próprio Palmeiras, né, com o jogo de volta do River, foi muito criticado, né? Que jogou bem aquém do que tinha feito a partida lá em Buenos Aires e tudo mais. Mas não comparando as equipes, falando de Corinthians especificamente, você acha que essa derrota aí pro Palmeiras, essa goleada sofrida, você acha que foi um acidente de percurso ou você acha realmente que pode abalar e pode ter efeitos aí pro restante da temporada do Timão? Não, se eu fosse usar uma expressão dessas de acidente de percurso, eu ia falar de choque de realidade, porque a diferença foi muito grande em campo, muito grande. O Palmeiras fez o jogo que queria fazer, o Corinthians não conseguiu fazer o que pensou fazer e nem conseguiu impedir o Palmeiras. Foi um choque de realidade, hoje o nível é distante, viu, Luciano? Mas é claro que eu não acredito também que depois da derrota o Corinthians vai apenas ficar fazendo figuração no campeonato. O Corinthians vinha mostrando algumas coisas interessantes. Bateu com a cara na porta. Não tem como fugir disso. Só que bateu com a cara na porta e vai ter outros jogos pela frente. Vai ter que se reencontrar. Eu sempre entendo que a derrota é uma oportunidade de consertar. Muitas vezes os erros eles aparecem também nas vitórias e essas coisas vão ali para baixo do tapete, né? Fica sujo, mas ninguém vê. Agora é a oportunidade que o Mancini tem de acertar. Posicionamento dos volantes, inclusive. Dos dois, de todos. Porque depois que entrou o Ramiro também a coisa não melhorou. O jogo por dentro do Palmeiras foi uma felicidade. O Palmeiras fez o que quis por dentro. O Corinthians tem que acertar posicionamento sem a bola. E isso é urgente. Vamos para mais uma.